Olá, a gente vai dar continuidade à nossa disciplina de Economia Política dos Meios Digitais online, enquanto as disciplinas presenciais, nas aulas presenciais, continuarem suspensas. E na nossa última aula presencial, a gente assistiu o filme Snowden, Herói ou Vilão, do Oliver Stone, né? Esse filme foi um filme baseado em fatos reais, mas um filme representado através de atores e atrizes, né? Existe uma liberdade poética maior. Então, eu já aproveito para adiantar qual vai ser a atividade para a próxima aula. Hoje é terça-feira, dia 24 de março. Eu peço que vocês, no dia da aula que vem, na terça da aula que vem, que vocês respondam o e-mail que eu vou mandar com as instruções, falando da impressão de vocês do filme do Snowden que a gente assistiu, tá? Quero que vocês falem um pouco do filme, pode falar do filme em si, o aspecto cinematográfico, se gostou, não gostou, o que que vocês acharam, se achou chato, se achou legal, mas eu peço que vocês enfatizem os aspectos de economia política do meio digital, das questões que a gente tem debatido em sala de aula, que eu vou retomar um pouco agora com vocês, né? Vou tentar passar aqui um trechinho, brevemente, da versão original do filme, o filme chamado Citizen 4, que é um filme de 2014, lembrando que aquele episódio do Snowden, que ele foge dos Estados Unidos e entrega o material para o Glenn Greenwald e os outros dois jornalistas, ele acontece em 2013. Então, esse documentário foi lançado e a gente vê os bastidores da produção daquele documentário. Esse documentário foi lançado em 2014.
Enfim, o que a gente vê aqui, que é bacana, né? O filme começa no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, esse personagem, Glenn Greenwald, né? Que ele desempenha esse papel importante no filme, ele é um personagem que está aí na vida pública brasileira, né? Ele foi o cara que fez as revelações do, do caso da Vaza Jato, né? Na verdade, que foi um hacker que invadiu o celular do juiz, ex-juiz e hoje ministro da Justiça Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, e transmitiu essas informações para o Glenn Greenwald, que divulgou no site Intercept. E ele divulgou uma série de irregularidades processuais, né? Então, existe um debate aí muito forte que passa, né? A gente vê isso com o Snowden, e também foi muito forte no caso do Wikileaks, com Julian Assange, que a gente vai falar mais calma mais para frente, que foi um site que ele se dedicava a Wikileaks, né, em português, o leaks de vazamento, se dedicava a vazar informações confidenciais de governo, né, partindo do pressuposto que governos escondem informações importantes e manipulam as pessoas, né. Em relação ao filme do Snowden, especificamente, uma das coisas que eu queria no trabalho de vocês é que vocês respondessem primeiramente à pergunta do título do filme do Oliver Stone. Snowden, herói ou vilão? Então, eu queria que no e-mail vocês me respondessem. Vocês acham que o Snowden é um herói ou ele é um vilão? Eu quero, por favor, que vocês respondam isso da forma mais livre e espontânea possível. Eu estou aqui, vou comentando o filme, eu vou dando a minha impressão pessoal, mas eu quero que vocês falem efetivamente o que vocês acham. Na visão do governo americano, ele é um criminoso, tanto que ele fugiu primeiro para Hong Kong e hoje ele está exilado na Rússia, ele não pode entrar nos Estados Unidos. Por quê? Se ele entrar nos Estados Unidos, ele vai ser preso como um traidor. Ele revelou informações confidenciais do serviço de inteligência americano. Ele é um criminoso de guerra, ele é um traidor. Eu não sei exatamente sobre o sistema judiciário americano, com a legislação penal para isso, ele pode ser executado, né? Existem estados americanos que têm pena de morte, mas fato é que ele vai ser preso. E o argumento que ele dá é que ele gostaria de voltar aos Estados Unidos, mas ele não volta porque ele sabe que ele acha que ele não vai ter um julgamento justo. E um ponto interessante do filme do Snowden é que ele se percebe como patriota. E o que o filme do Oliver Stone mostra, né, desde o início da carreira dele, que ele era um patriota americano, ele queria servir ao país dele, ele chegou a servir o exército, mas por um acidente, aquela cena que ele cai da cama, ele quebra a perna, tem uma fratura exposta gravíssima, que ele é forçado a abandonar o exército, ele encontra uma outra maneira, ele era um cara brilhante, um gênio, né, da matemática, dos computadores, de trabalhar no serviço de inteligência. E ele efetivamente acredita na política de guerra ao terror, mas ele vai se desiludindo internamente, né, ao longo do tempo, vendo o trabalho que é feito ali. Qual é a grande questão do filme? Ele descobre que toda a população, não só americana, quanto mundial, estava sendo vigilada pelo governo americano sem o consentimento das pessoas, né? Os Estados Unidos não é uma ditadura. Os Estados Unidos é um Estado democrático de direito. O que isso significa? Os Estados Unidos ele tem baseado numa Constituição que foi aprovada democraticamente, e todas as alterações legais e constitucionais são feitas também democraticamente por parlamentares eleitos. Existem 3 poderes dependentes: executivo, legislativo, judiciário, e o cidadão americano tem pela Constituição uma série de liberdades garantidas. Uma delas é a liberdade da Constituição, é o direito à privacidade, corrigindo, né? A Constituição brasileira também não é muito diferente disso. Qual é o ponto aqui? Se você quiser investigar alguém, eu vou grampear o celular junto de vocês, por exemplo, monitorar o que vocês estão falando,
Antigamente se grampeava o telefone, né? Hoje em dia a gente não usa mais telefone fixo, mas enfim, se for grampear o celular ou hackear o celular de vocês, o WhatsApp, o computador, eu preciso de uma autorização judicial para isso. Eu preciso ser denunciado no processo, pode ser acusado, sei lá, de tráfico de drogas, de qualquer outro crime, né, lavagem de dinheiro, e aí um juiz autoriza, obviamente em sigilo, senão se você souber que está sendo vigiado, você vai tomar as medidas. E aí a polícia vai vigiar você dentro daquele período. Um dos grandes problemas, por exemplo, no caso da Operação Lava Jato, é que quando foram divulgados o áudio do ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma conversando, a autorização para o grampo já tinha expirado. Mesmo assim, continuou gravando e aquilo foi divulgado para o Jornal Nacional. O que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Qual é a legalidade de você monitorar a vida de alguém? Né? A gente está vivendo nessa época de internet onde a gente, pela própria dinâmica e pela lógica das redes sociais, a gente tende a expor a nossa intimidade, a nossa privacidade espontaneamente. Pessoas, porque querem, tiram foto, tiram selfie da sua intimidade, fazendo tudo o que estão fazendo dentro de casa. Enfim, ok, né? A gente tem feito isso. Porém, a privacidade é algo que tem valor. Isso fica muito claro quando vocês veem depoimentos de pessoas famosas, né? Gente que era anônimo, ficou famoso, sei lá por quê, virou um jogador de futebol, uma atriz ou até mesmo político. Eles geralmente falam que eles sentem falta da época que eles eram anônimos. Eles podiam ter privacidade, né? E, enfim, qual é o impacto de um governo estar vigiando você o tempo todo, né? No caso do Snowden, tem uma cena que ele começa a entrar em paranoia, e ele vai colocar uma fita isolante na webcam, ele começa a ter paranoia com a companheira dele, de que ele está sendo vigiado, e ele por quê? Porque aquele programa, aquele software, aquela interface, eu não lembro exatamente o nome, mas tornava possível você entrar na web e ativar, entrar em qualquer dispositivo, qualquer computador, qualquer celular e ativar um webcam. Então você pode entrar na casa de qualquer pessoa, você pode ler qualquer dado, né? E aí o Snowden se rebela contra isso porque ele acha que isso é uma violação dos direitos do povo americano. E como que isso foi feito nos Estados Unidos? Você não precisa de uma autorização judicial para você quebrar o sigilo e a privacidade de alguém. Isso aconteceu depois do atentado do World Trade Center, que o George W. Bush aprovou uma lei de exceção que era para combater o terrorismo, que teriam juízes especiais para combater o terrorismo e para avaliar em que caso você quebrar o sigilo secretamente. Enfim, no final da história, foi uma tremenda conversa fiada e o governo americano estava criando dispositivos, né, através de gênios, usando gênios como o Snowden para vigiar o mundo inteiro. Né? Eles vão me vigiar? Não tem nenhum motivo. Provavelmente não vão vigiar vocês, mas eles estavam vigiando a presidente Dilma, estava vigiando o presidente da Itália, a presidente da Alemanha, Angela Merkel, estava vigiando a Petrobras. Por quê? A Petrobras tem uma tecnologia de exploração de águas profundas que outros países não têm. Então, é uma espionagem industrial, estava espionando outros países, né? No caso, a gente viu uma situação onde você usa essa espionagem para conseguir uma vantagem, né? Que fizeram com aquele indiano, não sei se vocês lembram do filme, mas existe esse aspecto do Snowden, né? De você considerar ele um herói, mas por outro lado ele é oficialmente os Estados Unidos um traidor da pátria. Se ele pisa no território americano, ele é preso e ele vai ser julgado por traição. Então, o que eu quero que vocês me respondam no e-mail? O Snowden é herói ou ele é vilão? Ah, o que chamou a atenção no filme de vocês? O que assustou mais vocês? O que chamou mais a atenção desse filme que vocês assistiram? E podem falar também do filme, se vocês acham ele interessante ou não, né? É legal que a gente tem o Glenn Greenwald aqui no Brasil também, fazendo esse tipo de trabalho, fez recentemente, então deixa de ser um privilégio para a gente. Então vamos ver só mais um trechinho do Snowden original
Então, é, o filme completo, Citizen Four, foi um filme exibido na HBO. Ele também está disponível na pasta, né? Ali a gente viu brevemente uma discussão sobre o que significa vigilância, né, em relação ao poder, que é a economia política. Política é sempre uma questão da racionalidade do poder. O que significa a vigilância? Eu ter acesso às suas informações íntimas, eu monitorar tudo que você faz. Que poder isso me traz? Eu queria que vocês fizessem essa reflexão também para a próxima aula, tá? E aí, retomando o que a gente viu, para a gente fechar pelo menos aquele conteúdo da disciplina na nossa última aula presencial, tá? A gente estava falando, tentando retomar brevemente aqui, que eu imagino que vocês estejam um pouco esquecidos a essa altura do campeonato, tá? Mas a gente, enfim, no início do curso a gente debateu os conceitos de economia política, dos meios digitais. Então, aquela discussão, quem tem poder no mundo cada vez mais conectado. A gente viu no filme do Snowden o poder da agência do governo americano, né? E eles têm uma facilidade de monitorar as pessoas porque eles controlam as redes físicas da internet. Redes físicas significa o quê? Você está com o seu celular chegando o sinal wireless aí, mas precisa de algum roteador físico. Esses dados, esses bits têm que ser transferidos. Existe algum suporte físico, ele vai ser transferido por um cabo de fibra ótica ou esse sinal vai ser retransferido de um satélite. Tanto esse cabeamento de fibra ótica, né, que está espalhado nos oceanos do mundo, ele, grande parte deles, desse backbone, ele pertence ao governo americano. Mesmo jeito que grande parte dos satélites que transmitem, retransmitem dados, sinais, são controlados pelos Estados Unidos, são lançados nos Estados Unidos. O Brasil tinha um projeto de lançamento de satélite que foi desativado, falta de investimento, né? É um erro grave, estratégico, porque se você tem o seu próprio satélite, você tem um instrumento de autonomia no envio, no controle de dados e informações. O próprio Snowden revelou em 2013 que o serviço de inteligência americano estava vigiando o governo brasileiro, estava grampeando os dispositivos pessoais do presidente Dilma Rousseff, estava grampeando os dispositivos pessoais dos executivos da Petrobras. Então, enfim, o Brasil estava muito desprotegido nessa guerra digital. E existe um outro componente que a gente estava abordando no final da nossa última aula presencial, antes de assistir ao filme do Snowden, né, que a gente debate muito a questão de como a nossa vida é dominada pelos meios digitais, quanto que a gente fica conectado. Eu imagino que todos vocês, assim como eu, trancados dentro de casa, nesse período de quarentena, difícil você manter a sanidade, você fica o dia inteiro trancado dentro de casa, conectado, né, no seu celular, no seu computador, recebendo notícias, só tem notícias sobre o coronavírus. Então, e a gente não consegue, são notícias que fazem mal a gente, obviamente, as pessoas ficam preocupadas, deprimidas, né, sem saber o que vai acontecer, com medo de serem infectadas, mas ao mesmo tempo existe um impulso, a gente não consegue se desconectar e continua recebendo notícias, continua mexendo no celular de uma forma um pouco irracional. Isso tem um impacto muito forte psicológico nas pessoas. Eu não sei como é que vocês estão, mas eu tenho ouvido relatos de pessoas que estão tendo muita dificuldade emocional no período de quarentena, estão tendo crise de ansiedade, de depressão. E quando você conversa com essas pessoas, essas crises emocionais, elas não estão ligadas apenas ao confinamento, a você não poder sair de casa, mas ao confinamento hiperconectado. Um confinamento hiperconectado com notícias negativas, né? O predomínio de notícias do noticiário negativo hoje é inevitável pela circunstância do que a gente está vivendo. Mas, de uma maneira geral, os próprios produtores de conteúdo e o próprio algoritmo das redes digitais,
eles privilegiam conteúdos com um forte impacto emocional, tá? E geralmente conteúdos que são conteúdos sensacionalistas e emocionalmente apelativos, que vão mexer com a gente emocionalmente. Então, essas redes têm um impacto muito grande na nossa saúde psíquica. Existem estudos sobre isso, a gente vai trabalhar alguns textos mais para frente. Hoje em dia já existe clínica de desintoxicação, gente hiperconectada, tá? Esses problemas são problemas contemporâneos do nosso mundo de hoje, hiperconectado, mas são problemas do mundo onde a maioria da população está conectada. Mas aí o ponto que a gente estava debatendo no final da nossa última aula presencial, antes do filme, que eu vou concluir aqui nessa videoaula, que a gente não pode esquecer que uma parcela muito grande da população está desconectada, são os excluídos digitais. E aí, no caso, no momento que a gente está vivendo de uma pandemia, isso é bastante significativo. Então, por exemplo, em relação ao coronavírus, nós precisamos de informação. Uma primeira informação que a gente precisa, óbvia, é quais são as precauções. Se a gente está todo mundo trancado dentro de casa, porque essa informação chegou para a gente. Tá? Outro tipo de informação que é crucial, quais são os sintomas da doença, se eu manifestei os sintomas, o que eu devo fazer, eu devo ir ao médico, eu devo ficar em casa, quais são os grupos de risco, eu devo sair de casa, eu tenho que lavar a mão com sabão, com álcool, o que eu devo fazer? São informações, esse tipo de informações são cruciais. E como essas informações estão chegando até a gente? Elas estão chegando até a gente via redes digitais e via mídia convencional. E aí a pergunta que eu faço, vocês confiam mais em quem? No grupo do WhatsApp que te manda um vídeo dizendo que o vírus foi uma invenção, foi feito em um laboratório na China para derrubar as bolsas e a China conquistar poder e dinheiro, né? Áudios no WhatsApp dizendo que o coronavírus é palhaçada, que não é para levar a sério, ou às vezes o contrário, você recebe conteúdos extremamente alarmistas, né? Principalmente no interior, que a gente fica naquela expectativa, vai chegar, não vai chegar, você recebe um áudio de alguém dizendo que está acontecendo caos e que estão pessoas morrendo de corona, aí você vai descobrir que não é bem isso, e aí você fica triste, você fica deprimido, você fica preocupado com parentes, enfim. O fluxo de informação é absurdo. E aí o ponto que a gente está colocando é esse. Todo mundo é emissor de informação, todo mundo pode falar uma bobagem sobre o corona, mas é a nossa vida que está em jogo. E aí, nesse momento, você confia em quem? Ah, eu não gosto da Globo News. Beleza, mas quem é mais confiável? O noticiário, o jornalista da Globo News, com todos os defeitos que ele tem, o viés que ele tem, ou o áudio do seu tiozão do WhatsApp falando bobagem sobre o coronavírus? Então, essa questão do fluxo de informação, da confiabilidade e da utilidade pública da informação está muito forte na situação que a gente está vivendo agora. E aí a gente entra, e as pessoas que não estão conectadas, as pessoas que não têm acesso à internet. No Brasil, como a gente já falou, o acesso à TV é universal. 90% das pessoas têm televisão, mas em outros lugares não é bem assim. O continente africano, por exemplo, eu não tenho dados sobre televisão especificamente, mas a gente tem esses dados aqui na apresentação, de que os índices de conexão à internet são, infelizmente, ainda muito baixos, né? Segundo uma pesquisa da Unicef de 2017 com jovens, 60% dos jovens africanos entre 15 e 24 anos não tinham acesso à internet em 2017, pouco tempo atrás, né? Diferença na Europa, enquanto esse dado na Europa é apenas de 4%, né? E qual é o significado desse tipo de desigualdade? A Unicef ela vai trabalhar essa questão identificando 4 benefícios sociais trazidos pelas novas tecnologias digitais. Quais seriam esses 4 benefícios, né? Primeiro, melhora a qualidade da educação. Se você tem acesso a um computador com internet, a um celular, você tem acesso ao Google, por exemplo. Então,
Então, você pode checar uma infinidade de informações. Se um garoto não tem acesso ao Google, ele vai arrumar informação hoje. É um livro físico. Bom, e aí livro físico custa dinheiro, ocupa espaço, ele vai ter que catar uma biblioteca onde ele mora. O mais provável é que esse aluno simplesmente não tenha acesso à informação. Então, ele está privado de um leque monumental de informações, enquanto um outro garoto tem essa facilidade porque ele tem acesso à internet, né? Então, a diferença no desenvolvimento educacional e no acúmulo de informações vai ser violento, né? E se isso vem desde cedo, então, infelizmente, não sei, mas essa é a realidade do mercado de trabalho. A nossa educação desde a infância, ela tem muito pouco foco em formar um cidadão, mas ela é muito voltada para formar mão de obra no mercado de trabalho, e primeiro um competidor para uma vaga numa universidade. Então, nessa competição, um garoto que tem acesso à internet e outro que não tenha, faz uma diferença muito grande. Óbvio que, às vezes, né, o problema não é só... Às vezes, nem sempre o cara quer ter acesso e não tem, porque ele não tem nenhuma possibilidade. Eu tenho uma situação, quando eu era criança, lá em Campos, eu tinha um colega de... Não, criança exagero, eu era adolescente. Eu tinha um colega de sala que o cara, eu ia para a escola a pé, de bicicleta, o cara adolescente, ele ia de carro, né? Ele andava na avenida da cidade com um carro, e ele tunava o carro, botava roda cromada, sei lá o quê. Beleza. Ele me pedia, eu não era nem amigo dele, eu só era um colega, assim, ele pedia para ir na minha casa para usar o meu computador, a minha internet, para comprar roda para o carro dele. Uma roda cromada caríssima. Resumo, o que eu estou querendo dizer, o cara gastava o dinheiro, ele poderia ter um computador e ter internet. Isso faz uma diferença fundamental para a educação de qualquer estudante. Ele não tinha o computador, não tinha internet, porque ele preferia gastar o dinheiro com o carro, uma roda cromada para ele desfilar na frente dos bares da cidade. Então, é uma questão de prioridade também. Esse indivíduo não valoriza a educação. Tá? Mas a gente está pensando aqui numa perspectiva sistêmica. Outro benefício da internet, possibilidade de acessar ferramentas e informações que permitam aos jovens buscar novas soluções para os seus problemas. E aí está ligado à questão da qualidade da educação. Você tem acesso a uma infinidade de conteúdos, né? Os conteúdos podem ser educativos, você pode ler um livro, pode assistir um filme, uma peça de teatro, né? Assistir um experimento científico, ou você pode, enfim, ter acesso a um conteúdo mais instrumental, como consertar um equipamento, minha caixa de som, né? Como preparar um determinado prato de macarrão, comer, enfim, é um conhecimento mais prosaico, mas é um conhecimento que você tem acesso via internet. Nova economia com mais opções profissionais para os jovens. E aí a gente está vivendo essa situação calamitosa, de onde está todo mundo trancado dentro de casa e a economia está toda parada, né? Praticamente todos os estabelecimentos, empresas estão fechados, você está trabalhando de casa e tal. Só que tem muito segmento que está se beneficiando disso, que é a de entrega de comida, entrega em casa, porque as pessoas não estão podendo sair de casa. E esse segmento de entrega de comida em casa, entrega do que for em casa, depende de tecnologia, depende do aplicativo, depende da internet. Então, você imagina determinados bairros, cidades, enfim, regiões que estão enfrentando o coronavírus, as pessoas precisam ficar trancadas em casa, mas as pessoas não têm internet, não têm iFood para pedir comida. Então, esse mercado que está se desenvolvendo nesse contexto específico não vai poder se desenvolver num lugar onde não tem internet, onde as pessoas não têm celular, onde as pessoas não têm aplicativo. E não sei se vocês repararam, né, o coronavírus é uma pandemia, significa que é uma epidemia global, que atingiu o mundo inteiro, e a gente está aqui preocupado com o Brasil, né? E quando a gente vê no noticiário sobre outros países, a gente fala muito da Itália, obviamente, que é um caso trágico, da China, que foi de onde veio e tal, Europa, Estados Unidos, mas assim, tudo bem, mas praticamente você não vê falando da África no noticiário. Uma pandemia atinge o mundo inteiro. Por que não se fala do corona na África? E qual vai ser o impacto do corona na África?
qual vai ser o impacto do corona num continente com tantos problemas sociais, né, e com um número reduzido de pessoas conectadas, tá? E outro benefício da tecnologia é que você tem melhor atenção em casos de emergência, significa que você tem uma chance maior de ser salvo numa situação extrema, né? Teve um tempo que desabou um prédio no Ceará, o cara ficou entre os entulhos com o celular e conseguiu, ele, debaixo dos entulhos no celular, pedir socorro, dizer que estava bem, receber instruções, dar instruções pela tecnologia. Isso é possível. Se você fica ilhado, qualquer coisa, você vai para qualquer lugar, seu pneu, imagina que você está andando de carro, vai para uma estrada, no meio da estrada, seu carro quebrou. Se você tiver com celular ou sem celular, faz uma diferença monumental. Ou se você tiver com o celular sem a internet, ou faz uma diferença monumental também. Então, a tecnologia tem essa função de ser um mecanismo de emergência. Tá? No caso da América Latina, o número de lares conectados na região passou de 34% em 2010 para 54% em 2015. A gente está um pouquinho defasado, os números certamente aumentaram, mas é o relatório da Unicef. Em nível global, as pessoas com idade entre 15 e 24 anos são o grupo mais conectado. Isso tem a ver com hábitos geracionais, né? Quem nasce mexendo no celular, obviamente vai ter aquele hábito muito mais forte do que um adulto que começou teve primeiro contato com a internet já adulto, tá? Desses 71% tem o hábito de acessar a internet contra 48% da população total. Então, os jovens eles são mais conectados, isso a gente está chovendo no molhado que a gente já sabe, né? 29% dos jovens entre 15 e 24 anos, isso significa um número de 346 milhões de pessoas, não têm acesso à internet. Então, a gente tem 346 milhões de jovens sem acesso à internet, são dados de 2007. Então, quais vão ser as oportunidades desses jovens? Quanto eles estão deixando de aprender? Quantas oportunidades de empreender, de fazer algum negócio eles estão deixando? Hoje, gente, em relação a trabalho, o que é mais comum são esses entregadores de iFood, de bicicleta. É um trabalho assim, muito duro, o cara ficar andando para lá e para cá de bicicleta, entregando coisas, mas ele só pode exercer isso com o celular, com essa tecnologia. É um subemprego, o cara não tem direito a nada, ele rala muito, super desgastante, ganha muito pouco, mas é um trabalho que só é possível com a tecnologia, com os aplicativos, com a internet, com o dispositivo móvel, com o celular. E esses 346 milhões de pessoas que nem essa oportunidade eles têm, como eles ficam no mundo de hoje? Né? Entre 2012 e 2017, estima-se que 100 milhões de crianças tenham acessado a internet pela primeira vez. E aí outro dado importante em relação à economia política, né, que são as desigualdades e assimetrias do mundo digital. O mundo, quando eu falo literalmente o planeta. 56% dos websites, perfis do planeta estão em inglês. O que isso significa? Mais da metade do conteúdo disponibilizado na internet só está acessível, só é compreensível para quem entende inglês. Tá, e se você não nasceu num país falante nativo de inglês, você não nasceu na Inglaterra, na Austrália, nos Estados Unidos, nasceu, por exemplo, no Brasil, como é que você aprende inglês? Primeiro, você tem que, no mínimo, na escola, né? A gente sabe que o inglês que a gente aprende nas escolas não é suficiente. Então, no Brasil, quem sabe falar inglês é quem teve um pai ou uma mãe que pôde pagar um curso de inglês por fora, isso custa dinheiro, ou seja, uma elite reduzida. Então, a gente está dizendo o seguinte, esmagadora maioria da população não consegue compreender, não consegue assimilar o conteúdo de mais da metade dos websites da internet. Então, existe mais essa camada de desigualdade. Então, são várias e várias camadas de desigualdade. Você tem a desigualdade, desigualdade físicas do tipo... Primeiro, desigualdades físicas literais. A pessoa que tem algum tipo de deficiência física, cara, é cego, isso já é uma dificuldade. Mas, por exemplo, sabe que a gente vive num país racista, a gente sabe que a gente vive num país
machista, a gente sabe que a gente vive num país homofóbico, a gente sabe que a gente vive num país com uma desigualdade social brutal e monstruosa. E aí já tem todas essas camadas de desigualdade, de diferença, de preconceito, de obstáculos para certas pessoas nesse mundo competitivo. Então, quando você insere mais, você digitaliza todo mundo e você deixa uma galera de fora, você insere mais uma camada, insere não, você vai adicionar mais uma camada de desigualdade. E vai tornar ainda mais difícil essa competição, além de competição, essa inserção social de grupos minoritários na nossa sociedade. Tá? Bom, a gente fecha por aqui esse slide, a gente tem aqui a bibliografia. Tá? Essa bibliografia está disponível na pasta para vocês. Tá bom? Mídias digitais. Esse também do Isaacson, Inovadores, uma biografia também está lá na pasta. Então, eu recomendo vocês que estão aí com tempo livre, trancados dentro de casa, que vocês leiam esse livro do Isaacson, vale muito a pena. Me mandem dúvidas e para a aula que vem, para terça-feira que vem, estou aguardando a resposta dos e-mails de vocês falando sobre o filme do Snowden. Ele é herói ou ele é vilão? Me digam, tá bom? Até semana que vem, galera. Abraço.